Olá, amigos! Aqui estamos em mais um momento desse café consigo. Hoje é um dia muito especial. Estamos aqui para mais uma conversa, um bate-papo sobre pontos importantes da vida. E nessa conversa, nós temos uma nova convidada, que é a Luísa Oliveira. Está falando lá de Minas Gerais. Conta para nós, Luísa, de onde tu estás? Onde tu estás agora? É Conselheiro Lafayette, boa tarde, é Minas Gerais. Bem-vinda! Obrigada, o prazer é meu, enorme, viu, Mariana? Luísa, nesse café, então tu já deve ter assistido, a gente tem alguns vídeos já, podemos dizer que já temos alguns encontros de café registrados com pessoas de várias partes do Brasil e inclusive do exterior, né? E hoje nós estamos em Minas, numa cidade que eu ainda não conheço, Conselheiro Lafayette, falando com a Luísa que é uma psicóloga, não é, Luísa? E nós queremos saber um pouco mais, mas eu quero saber lá da Luísa, jovem, o que será que a Luísa sonhava que seria, que iria buscar viver na vida dela? Como que a vida surpreendeu a Luísa, trazendo coisas além do que ela planejou? Então vamos conversando por aí. É, eu gosto muito da área da psicologia. Desde pequena eu já tinha essa tendência a escolher essa profissão. No início, ela estava mais ligada à filosofia, mas elas são muito próximas, né? A psicologia é um ramo da filosofia. E hoje, com a experiência, né, de 43 anos na área, eu fico pensando assim que as duas estão muito interligadas. A filosofia, com toda a sua história, o comportamento humano, a psicologia, então são muito interligadas, tanto a filosofia quanto a psicologia. E o que tu imaginavas que faria na juventude? Tu imaginava que esse seria o teu caminho, buscar conhecer um pouco mais sobre o ser humano, a mente humana? Sim, eu sempre tive assim, uma preocupação, um cuidado nas relações, de entender o comportamento humano. E desde nova eu servia de confidente, sabe? As colegas vinham para comentar alguma coisa comigo, trocar ideias, pedir orientação. Então, esses sinais, né? Minha mãe foi professora, o meu pai lia muito e ele era muito assim, voltada à filosofia também. Então, eu acho que eu trouxe aqui um legado dos meus pais e mais o meu jeitinho de ser, de preocupar, de atuar na relação humana, né? Eu gosto muito de estar com as pessoas, de conversar, de ouvir, de caminhar nessa proposta de evolução de nós todos, né? Como seres. Que legal. E tu falaste que tu passou também pela psicologia transpessoal, não é? A gente conversou um pouquinho antes. Psicologia transpessoal, psicologia positiva, como é que é isso? Qual é a diferença entre esses dois aspectos aí da psicologia? Então, a psicologia transpessoal, ela veio de um movimento onde o mecanicismo era muito exaltado. Então, precisou de uma outra abordagem para que a transcendência, os aspectos sensitivos, de intuição, fossem valorizados como ciência. Então, essa parte da psicologia, ela favorece uma percepção da vida além da matéria. Isso traz um conforto para todos nós, né? Sabemos que somos seres espirituais passando por uma experiência corporal. Isso ajuda muito. Depois, a psicologia positiva, ela é muito recente, porque a história da psicologia em si, ela veio como ciência após guerra. Então, tinha muito comprometimento de doenças mentais, neuroses, psicoses, né? Era muito ligada à psicopatologia e tem o seu mérito e o seu valor inestimável, né, até hoje. Então, em 1998, dois psicólogos em Harvard, Chris Peterson e Martin Seligman, eles fizeram um trabalho com 200 culturas diferentes e eles viram que tinham 6 virtudes que eram comuns nestas culturas,
que são elas: a humanidade, a transcendência, a temperança, a justiça, a coragem e a sabedoria. E dessas virtudes viriam 24 forças pessoais, o que favorece as pessoas saberem quais são as suas forças pessoais, que elas nasceram com elas, o que não impede que as forças mais fracas sejam desenvolvidas, mas há um trabalho de valorização do que é da pessoa, que geralmente entre as 24 dão em torno de 6, 8, que são fortes na pessoa, para que ela use desses recursos para lidar com os desafios da vida, com os problemas, sanar, buscar soluções em si, né? Interessante. Então, quer dizer, claro, nós trazemos dentro de nós as respostas que nós... Sim. Para as demandas Sim. que a gente encontra na vida e no mundo exterior, na nossa relação com o mundo, com as pessoas, não é? Isso. É muito interessante. E a psicologia positiva, você estava falando? Então, ela aborda uma forma de atuar que, por exemplo, na área da educação, na área da criação de filhos, na área nas escolas, ela é fundamental porque ela dá uma alternativa que não está ligada à punição, a castigo, mas ali a firmeza com gentileza. Então, eu estava assistindo a sua live sobre os hemisférios, né, direito e esquerdo. Gostaria de colocar alguma coisa, mas já essa parte já ligada à área do psicodrama também, que eu fiz formação. Então, excelente! Eu tenho muita curiosidade de saber. Eu fiz alguma coisa sobre psicodrama, tive alguma assim, experiência, mas eu gostaria de entender realmente com mais profundidade como que isso pode ser uma ferramenta. Impactar, né? Perfeito. A gente até pode colocar aqui o psicodrama, ele veio do Moreno, né? De Levi Moreno, e ele tem uma poesia linda. Eu não sei declamá-la assim certinha, mas ela diz o seguinte: é um encontro de dois face a face, onde eu tiro os meus olhos e coloco nos seus, e você tira os seus olhos e coloca em mim. E aí eu te verei com os seus olhos e você me verá com os meus. Eu acho lindo essa poesia, porque a gente se colocar no lugar do outro, né? Então, em relação, por exemplo, aos hemisférios, que o hemisfério direito, ele é mais ligado ao pensamento filosófico, à história, ao português, à linguagem, né? O hemisfério esquerdo, mais ligado ao pensamento retilíneo, apolíneo, mas a gente sabe, por exemplo, que eu costumo muito fazer isso com meus pacientes, que eles ficam apavorados com provas, ansiosos, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, quando você diz: a princesa Isabel, ela proclamou, né? Ela assinou a abolição da escravatura, 13 de maio de 1888. Isso é o quê? Aí eu pergunto para você, esse enunciado é do hemisfério direito ou é do hemisfério esquerdo? Eu acho que é mais do direito, pelo que tu descreves, o hemisfério direito, não é? Do direito, porque é uma história, né? É a história da humanidade, a história do Brasil. Porém, nessa interface existe data. A data é do hemisfério esquerdo. Então, quando eu pergunto para você também assim, Joãozinho... Só retomando um pouquinho. O hemisfério esquerdo tem a ver com o pensamento racional, matemático. Retilíneo, a lógica tradicionalmente isso. chamado, definido como lógica, né? Isso. Então, se eu perguntar para você assim, o Joãozinho foi na quitanda e ele comprou 12 laranjas. Ele chupou 3. Com quantas que ele está? 9, né? Esse enunciado, ele é mais do hemisfério esquerdo ou ele é mais do hemisfério direito? Pois, agora eu achei mais para o esquerdo. Mais para o esquerdo, que é uma continha de matemática, né? É um enunciado matemático. Porém, fica tentando fazer esse cálculo, fica mais preocupado em calcular as laranjas. Então, mas acontece que quando
você dá esses dados, que o Joãozinho foi na quitanda, que ele buscou, comprou, é também uma parte do hemisfério direito. Então, o que eu uso muito com os pacientes é essa interação do hemisfério direito e esquerdo para o jovem, o adulto que vai fazer concurso, antes dele estudar, ele fazer são 3 exercícios muito simples. O primeiro é você, vou levantar a mão aqui só para ficar mais fácil. Você pega a mão direita e põe na perna esquerda, levantando a perna esquerda. Então, você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois, você pega o cotovelo e também alcança a coxa, em movimentos alternados. E depois, atrás, você pega a mão direita, encosta no calcanhar esquerdo e a mão esquerda encosta no calcanhar direito. Com isso, é um exercício simples, mas que você faz a ligação dos 2 hemisférios para que você esteja pronta para captar os ensinamentos. Isso ajuda muito. Isso antes de começar a estudar, isso é Antes de começar a estudar, dia de prova. Primeiro conecta o cérebro. Isso. Interessante isso. Né? Agora, relacionado à psicologia positiva, o que eu tenho usado, assim, tem me ajudado muito com a forma dos pais que ficam muito indecisos, como quando a criança faz alguma coisa errada, como que faz para corrigir. Então, tem uma abordagem na psicologia positiva que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o estilo de explicação. Por exemplo, vamos supor que uma criança de 2 aninhos, ela pegou a jarra de leite e deixou cair, espatifou, né? Qual que é o estilo de explicação que a gente está mais acostumado a ouvir? É aquele estilo que fala assim, nossa, você não presta atenção em nada, você é estabanado, não sei o quê. Essa vamos dizer assim, prevalece ainda na nossa cultura, né? E aí a psicologia positiva veio com um recurso do estilo de explicação. Então, por exemplo, quando você diz para uma criança que ela quebrou, que, né, foi sem querer, foi acidental, né? Às vezes até por querer também, mas não é sempre, é você ter uma explicação passageira, externa, e assim, de uma forma que a criança não fique assim, achando que ela é assim. Então, quando ela faz alguma coisa positiva, você pode usar uma explicação permanente, abrangente e personalizada. Então, por exemplo, a criança apresentou um concerto de piano, tocou muito bem. Você fala, nossa, gostei de ver você no concerto, né? Você tocou muito bem, você estudou, você conseguiu terminar a peça musical. Então, você personaliza. Está vendo como é que você tem jeito para o piano? Agora, se você vira para essa criança de 2 anos que eu falei antes, que você é estabanado, que é uma explicação permanente, né? Você sempre é assim, você atrapalha todos os brinquedos, e isso é você, é personalizado. Então, nesses momentos, você precisa dizer assim, olha, aconteceu sim, é passageiro, é específico e é externo. Por que específico? Foi essa vasilha de leite que caiu, essa que quebrou. Então, é específico. E é externo, é uma coisa externa, e é uma coisa passageira. Então, Mariana, são detalhes que ajudam muito no desenvolvimento da personalidade, onde ela possa ter uma autoestima mais desenvolvida, entendeu? Isso que você está falando é muito interessante. Eu fiz uma vez um trabalho numa unidade de saúde aqui, com um grupo de idosos. E a minha proposta com eles era a gente dançar. Eu levei música da época deles, mais da juventude deles. E depois eu levei um pano de 5 metros e eu levei muitas tintas,
porque a ideia era fazer com que eles dançassem em torno daquele pano e depois, quando eles sentissem vontade, lançassem tintas naquele pano, com pingos, não é com a preocupação de fazer um desenho, mas de marcar aquele pano com seu ritmo, no ritmo da música. E teve uma senhora idosa que disse para mim, olha, isso para mim é muito impressionante, porque eu tive a vida toda essa marca de que eu não podia manchar nada, né? Ela, Deus o livre, manchar alguma coisa. Ela disse, eu fui uma criança que eu não podia, eu tinha que estar sempre impecável. E ali ela pôde soltar manchas, né? Então, assim, olha, ela já era uma pessoa idosa, já com mais de 60 anos, né? E ainda tinha aquilo dentro dela. E aí tiveram uns, assim, que foram ali, deram umas pingadas, mas muito se prendendo, sabe, assim? E aí sentaram, ficaram conversando. Aí eu falei para eles, por que vocês não estão trabalhando ali, não querem pintar, não? Eu disse, vocês estão pensando que isso aqui é tinta, que isso que eu trouxe para vocês são tintas? E eles me olharam assim, né? Tintas dentro de um pote? Não, não, esse azul aqui, ó, é o mesmo azul do mar lá. Vocês olhem para a rua, esse aqui é o azul que está lá no céu. Esse vermelho aqui, vocês não comem tomate? Olha aqui, esse aqui é a cor do tomate. Daí eu comecei a relacionar as cores com a vida. Gente, aquele pessoal se levantou, o pano foi 5 metros de pano que foi pintado absolutamente todo preenchido por ele. E depois eles olharam e começaram a falar de como foi fazer aquilo, né? Então, assim, para ver como marcam as coisas que as pessoas ouvem, ou permitindo que elas se expandam e se expressem melhor, ou fazer com que elas se fechem e tenham medo de si mesmas, né? Dos seus próprios impulsos, dos seus próprios pensamentos, né? E elas tiveram a oportunidade de uma certa forma, quebrar esse padrão, essa crença limitante, né? Quando elas puseram a tinta, elas tiveram a oportunidade. E o Jung, quando eu falei com você que eu estou fazendo a pós em Jung, ele está muito ligado também à transpessoal, né? Porque na transpessoal a gente estuda mandalas, religiões, e o Jung, ele utilizava muito as mandalas, que veio do sânscrito, né, que quer dizer círculo, e onde você, através de um desenho circular que parte de um centro e expande, você entra em contato com o seu inconsciente. E isso aí, quanto mais você coloca para fora, fica conhecido, mais você tem domínio sobre você mesmo, que é o processo do autoconhecimento, né? Do Jung sempre marcou muito aquela imagem que ele traz do iceberg, né? Que o pouco que a parte de cima, que fica acima d'água, é bem menor do que a parte que não se vê, né? Então, e que a nossa consciência seria aquela pequena pontinha que se vê, né? Ou uma parte dessa pequena pontinha. Então, quanto há para a gente aprender sobre nós mesmos, sobre quem nós somos, né? E quanto mais para conhecer o outro. Então, não tem como dizer, eu estou entediada. Como que a gente cai nesses estados, né, de desconexão com a vida, de desencanto com a vida, de olhar para fora e não ver beleza, e não ter curiosidade, não se espantar, não é? Quem assistiu um pôr do sol, olha só que show que é um espetáculo aquilo de cores, né? Então, cada dia, mas quantas vezes na nossa vida a gente para assistir um pôr do sol, senta ali e diz, agora eu vou assistir. Aqui em Porto Alegre tem um pôr do sol muito bonito que a gente assiste à beira do Guaíba. É um lugar que aí se vê o sol se pondo sobre a água, é muito lindo. Mas o pôr do sol em qualquer lugar é um espetáculo. A gente precisa. Eu vi mesmo. Eu estive aí em Porto Alegre, acho que foi em novembro. Acho que foi em novembro, teve um congresso aí de psiquiatria, e eu fui junto com meu marido e o meu filho, que é psiquiatra, sabe? Então, nós fomos e nós vimos esse pôr do sol mesmo, é muito bonito. É bonito mesmo. E a gente não fica, por que eu não assisto isso mais vezes? A gente não fica assim. O sol e não tem um igual, né? O sol nascendo do mar, que coisa mais linda que é. A lua nascendo sobre as águas, a minha lua cheia, né? Primeira vez que eu vi, eu achei que era uma extraterrestre.
Ai, Porque é tão gostoso aquilo, né? E é isso. Mas o ser humano é um mistério, como tu disseste, tanto que a psicologia foi se renovando para poder expandir a compreensão desse ser que nós ainda temos muito mais a descobrir do que aquilo que já é conhecido, né? é. Inclusive, assim, uma outra curiosidade também que eu acho interessante colocar é que isso cientificamente falando, a gente precisa de 4 experiências positivas para anular uma negativa. Olha bem como é que o negativo tem força na nossa mente, né? Quando você fala assim, não pense numa maçã. É lógico que você já está pensando. Então, o não, ele funciona também como o cérebro não, ele codifica o não. Então, quando você fala, não pense no elefante, você pensa no elefante. Então, quanta coisa que, às vezes, na relação de uma experiência, às vezes, na relação, às vezes, de casal, namorados, amigos, né, colegas, adolescentes, você fala uma frase que detona a pessoa, precisa de 4 para que isso fique equilibrado, porque senão vem mágoa, rancor, o cérebro guarda as coisas negativas, né? E agora tu falaste uma coisa, eu fiquei curiosa para saber como é que esse teu trabalho com adolescentes e na questão da educação, outro dia a gente falava isso, como é que a gente faz para ajudar os adolescentes a desenvolver o encanto por aprender? Isso. Eu trabalho muito, eu uso esse recurso da psicologia positiva porque ele tem uma linguagem assim mais espontânea, né? Então eu trabalho muito a gratidão, eu aplico um inventário das forças pessoais e aí a gente vê as forças do adolescente e da criança e a gente vai trabalhando a força daquela criança. Então, por exemplo, a bondade. Aí, naquela semana ela tem como tarefa executar algumas atividades onde entre a bondade. Conversar com a vovó, ajudar alguém velhinho a atravessar a rua, ajudar a mamãe em casa, consolar o irmãozinho que está chorando, entre outras, né? Mas uma coisa que tem dado muito efeito positivo é escrever uma carta de gratidão, e eu uso com adultos também. Então, eles escolhem uma pessoa e eles vão escrever uma carta. E quando a pessoa recebe a carta pelo correio, que geralmente às vezes é uma amiga que mora longe, ou então uma colega, aí ela faz um envelopinho com adesivo, e o adolescente, a pessoa recebe aquela carta de gratidão, é uma sensação muito agradável, porque ela se sente amada, especial, né? Que lindo isso, É, que é. lindo. E eu estava vendo também, acho que tem um livro, Educação dos Sentimentos, do Jason de Camargo, que a gente trabalha bastante com ela nas oficinas de educação do sentimento, que a gente faz aqui pela Fergs, no projeto Conte Mais. Muito chamado nas escolas para ajudar a intermediar as questões de bullying nas escolas. Então, Uhum. eles pedem para fazer oficinas de educação dos sentimentos. Então, se vai Uhum. lá e se faz 3 encontros, trabalhando a partir das histórias, da contação de histórias, desenvolver para provocar o diálogo entre os jovens, né? E é muito interessante, assim, a gente vai aprofundando essa conversa. Tem uma das histórias que a gente trabalha, que é as 3 peneiras, que é a partir daquela história do Sócrates, né? Antes de tu passar adiante uma coisa que te contaram, tem que passar pelas 3 peneiras. Primeiro, né, passar pela peneira da verdade. Será que isso que me contaram é verdadeiro? Será que isso que me contaram é útil? Passa pela peneira da utilidade? Vai gerar algum progresso? Algum bem, né? Alguma evolução para mim ou para o outro? Será que me contar é bom? Para saber se é bom, eu só preciso saber que se fosse para mim, se fizesse comigo, ou fizesse com alguém que eu gosto, eu ficaria feliz? Ah, se eu não ficaria feliz, então não é bom. Então não tem por que passar adiante. Então, essa é uma das histórias que a gente trabalha com os jovens, então, para eles se autoconhecerem e para eles começarem a partir dali a avaliar os acontecimentos e as suas atitudes, né, na vida. E aí, uma das coisas que ele fala é que bondade se aprende, como tu está falando.
tem como tu ir exercitando pequenos gestos até que isso se torne parte do teu jeito de ser, assim como aprender a cumprimentar as pessoas, a olhar nos olhos das pessoas, a dar bom dia, boa tarde, isso se aprende a fazer. Então, ser bom a gente também aprende. Mandela também fala isso, né? Nelson Mandela também fala que ele acredita profundamente no poder da educação, porque se as pessoas aprendem a odiar, ele diz, né? E se as pessoas aprendem a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Inclusive, ele fala que o amor é mais natural ao coração do humano do que o mal, né? Então, está falando um pouco disso, de educar os sentimentos, né? De ajudar através da psicologia como instrumento de educação, né? Também. O elogiar, né? Elogiar o colega. E também, em relação aos erros, também, saber que errar é humano e que a gente aprende com os erros. Porque senão fica aquela culpa de uma coisa que aconteceu quando tinha 5 anos. Então, a gente contextualiza, né? Você tinha 5, hoje você tem consciência. Naquela época, vamos supor, eu peguei o brinquedo da minha colega e levei para casa, com 5 anos, né? Aí ela traz aquela culpa, porque foi colocado, né, à vista de todos. Então, fazer um trabalho de que errar é humano, mas que ela pode ressignificar, né? Isso, ressignificar. Isso é legal, porque a gente fala psicodrama, mas tem o teatro também, né? Oferecer Teatro. essa oportunidade da arte, porque a contação Isso. das histórias mesmo, né? Ali ele vê o personagem se equivocando, repensando, aparece ali na história um sábio, uma fada, alguém que vai explicar para ele de outro lugar aquilo que aconteceu, ele vai conseguir reconstruir até o final da história, né? Então, assim, a criança ter acesso à arte, né, de qualidade, isso vai ajudar também quantos personagens ela vai viver, né? Cada vez que ela vê uma boa história, biografias é interessante para o jovem também, né? Conhecer biografias, que eles vão ver, olha, todo mundo passou pela fase que eles estão passando, mas conseguiram deixar uma marca boa no mundo, né? Sim. E Todos aí a os gente sabe. e essas histórias, elas são muito importantes, por exemplo, o caminho do herói, né? Quando você vê algum filme, você vê o que ele passou para ele chegar aonde ele queria, né? Até nesses filmes mais antigos, Karate Kid, né? E outros mais agora, Mulan, Valente, Encanto, saber que todos nós temos nosso caminho de herói, né? Que a gente passa com situações que vão, assim, burilando o nosso jeito de ser para a gente alcançar aquilo aonde a gente quer chegar. Né? Então, tem muitos desafios, porque senão a pessoa fica presa só, assim, um cantor famoso. Aí ela acha que ela tem de cantar igual. Não, ela tem de ter aula de fonoaudiologia, ela não pode usar muitas cordas vocais, tem alimentos que ela não pode comer. Então, tem algumas situações que são de sofrimento, que são de dedicação, né? E é importante esse diálogo. Eu vejo que a escola ela é um campo de ação infinita para a formação para o bem, mas a gente sofre hoje com salas, às vezes, muito lotadas, né? Uma exigência também da parte da aprendizagem dos conteúdos de matemática, português, que são importantes também, mas esse espaço, parece que a BNCC agora, né, ampliou, e então a criança mesmo na escola pública, ela vai ter esse espaço para criatividade, para lidar com as emoções, para lidar com os sentimentos, pensamentos, né? Eu acho que as coisas aos poucos vão ganhando outros contornos, né? Vai ampliando esse olhar para a vida. Mas olha, a gente tem muito que conversar nessas. Mas foi um prazer, viu, Mariana? Cheio de pergunta, mas eu vou te deixar as perguntas para o próximo café. Por enquanto, eu te Perfeito. agradeço por vires até, né, até esse espaço, tirar esse tempinho para a gente conversar. E te peço as suas considerações finais e já te convido para um próximo café.
Estarei pronta. Uma que eu adoro café, e um café consigo mesmo, não tem nada melhor, né? Ainda mais batendo um papo com você, pessoa muito agradável, cheia de conhecimento. É uma honra para mim, viu, Mariana? Eu vejo que essa irmandade, né, de sabermos que estamos todos aí juntos, caminhando com uma boa intenção, com um bom propósito, né? Visando o bem maior da humanidade. Eu me coloco a serviço aqui, me coloco em prontidão mesmo, e é um prazer, viu? Ah, que maravilha. Muito obrigada, Luísa, por esse nosso primeiro café. E um abraço daqui do Sul, de Porto Alegre. Tá bom, e aqui de Minas para você. Uma boa tarde a todos, viu? Boa tarde. Até mais. Até mais.